Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 7 de outubro de 2020, são 22 horas e 4 minutos. Lição 6 da classe de juvenis. A explosão do movimento pentecostal. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Isto aqui é uma confirmação do que aconteceu em Joel capítulo 2, versículo 28, que lá já havia a promessa que o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E veremos aqui o que é ser pentecostal. O que significa quando dizemos sou pentecostal? Essa é a questão proposta pelo teólogo pentecostal Robert Menzies na obra Pentecostes. O Pentecostes é uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecostes, que é uma palavra grega que quer dizer quinquagésimo. E também quer dizer, também chamada Festa das Semanas, Festa do Primeiro Fruto, também é o mesmo nome, é a mesma festa. E o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi que justamente na época do Pentecostes estavam reunidos e o Espírito Santo derramou sobre todo o povo que estava ali. Por isso é denominado Pentecoste, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ou que, como eu, gosta do manto. No início de tudo nos Estados Unidos. Em Topeka, no debrochado do século XX, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. No seminário bíblico fundado por Charles, a jovem Agnes Osman creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo. Ao receber a imposição de mãos e a oração de Parham, imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Você notou que essa jovem Agnes, ela creu na promessa para a atualidade do derramamento do Espírito Santo? Você compreendeu que ela foi cheia do Espírito Santo, ou aqui no caso, ela foi batizada com o Espírito Santo? Qual é o ensinamento principal aqui? É que o batismo com o Espírito Santo continua atual, ele continua valendo para hoje, e amanhã ele continuará valendo para amanhã. O Espírito Santo continuará agindo na igreja, enquanto Jesus não voltar. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, aí sim cessará todo o movimento do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui, o Espírito Santo só está aqui por causa da igreja. Uma vez que a igreja for tirada, o Espírito Santo não atuará mais. Então, muitas das vezes as pessoas acreditam que o Pentecoste ou o batismo com o Espírito Santo, vou enfatizar aqui mais o batismo com o Espírito Santo, não pode acontecer mais porque isso é coisa do passado. Outros chegam até a dizer que o batismo com o Espírito Santo seria uma meninice da questão principalmente das Assembleias de Deus, que é considerado, a Assembleia de Deus é considerado o maior movimento pentecostal do mundo. Em questão de igreja, tá? A maior igreja pentecostal do mundo é a Assembleia de Deus. Pelo menos assim algumas pessoas acreditam. E até pelo número, pela questão do resultado, pelo conjunto da obra, de fato a Assembleia de Deus é mesmo a igreja com o maior movimento pentecostal do mundo. A grande experiência. Charles Parham ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Agnes Osman cria nisso de todo o coração e sua autobiografia revela o seu profundo desejo por essa bênção. Vejam bem aqui o grande ensinamento, a grande questão, a grande aplicação para a nossa vida hoje. Não basta somente alguém crer que o batismo com o Espírito Santo é para hoje. A pessoa precisa ter o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter um fogo ardente no seu coração
crendo que receberá batismo com o Espírito Santo e desejando profundamente, buscando o batismo com o Espírito Santo, aí sim você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque muitas das vezes as pessoas até creem no batismo com o Espírito Santo, mas não desejam. Uma vez que a pessoa crê no batismo com o Espírito Santo, mas não deseja, então o Espírito Santo não atua. Então, principalmente, nós precisamos crer, em primeiro lugar, nós precisamos crer no batismo com o Espírito Santo para os dias atuais, também crer que é para mim, para você, e desejar. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acreditam no batismo com o Espírito Santo, acreditam que o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje, mas não é para mim. Eu não posso ser batizado com o Espírito Santo. Aí você vai questionar a pessoa por que ela pensa que não pode ser batizada com o Espírito Santo. Ela põe uma infinidade de situações, uma infinidade de barreiras. Diz que ela é uma pessoa que peca, que não está preparada e que não busca tanto, e dá uma infinidade de desculpas. Mas na verdade, você, independente do que você tem vivido, do que você já tem passado, os pecados que você já tenha cometido, ainda assim o batismo com o Espírito Santo é sim para você, desde que você se arrependa dos seus pecados, creia no batismo com o Espírito Santo e busque ele com todo afinco, com todo o desejo no seu coração, crendo que o Senhor Jesus te batizará e certamente você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. O movimento pentecostal na Rua Azusa. A Rua Azusa. Esquisita Babel de línguas. Nova seita de fanáticos à solta. Cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria na Rua Azusa. O ponto principal aqui, em primeiro lugar, nós precisamos ver as questões. Olha como o jornal falava, esquisita Babel de línguas. E você sabe por quê? Porque lá na Torre de Babel houve uma confusão de línguas. As pessoas no início, todos comunicavam entre si, todos falavam o mesmo idioma, a mesma língua, não tinha nenhuma dissensão, todo mundo ali conseguia se comunicar perfeitamente. Houve a grande confusão de Babel e as línguas foram, digamos assim, repartidas, mas cada um começou a falar em idiomas diferentes. Em Atos 2 ocorreu exatamente o contrário disso. Todas as pessoas, apesar de terem ali, me parece, 17 nações, mas cada uma conseguia entender no seu próprio idioma. Ou seja, na Torre de Babel ninguém conseguia, as pessoas falavam o mesmo idioma e foi repartido e ninguém conseguia se entender. E agora em Atos 2 as pessoas falavam idiomas diferentes, mas todos se entendiam. Por quê? Porque o Espírito Santo faz essas coisas, ele nos revela, ele faz o que ele bem quiser. Para te dar um exemplo prático, é possível e acontece algumas vezes, inclusive já aconteceu no Brasil, aconteceu certa vez na minha igreja, uma pessoa que não tinha muito estudo e falou um espanhol fluente, só para você ter uma ideia. O que é isso na prática? O batismo com o Espírito Santo tem sim o falar em línguas estranhas e também dá a nós a questão de você, tendo estudo ou não, independente do seu idioma ou não, por exemplo, você deve falar a língua portuguesa. E de repente o Senhor te usa falando o hebraico, ou grego, ou alemão, ou japonês, ou seja lá qual for o idioma da terra. E as pessoas vão começar a se perguntar como pode alguém falar numa outra língua se nem a língua nativa dele ele sabe falar bem. Isso é o Espírito Santo que concede. E foi exatamente isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quando alguém proferia uma palavra, as pessoas, cada um, entendia no seu próprio idioma. Olha que coisa do céu, né? E, claro, os jornais, sempre tem aqueles jornais que são contra qualquer tipo de movimento cristão. Até hoje é assim, no mundo todo é assim. Há aquele jornal ou revista, ou mídia de televisão, rádio, seja o que for, que tem aquela queda que é amigo do Evangelho, que é a favor, mas tem sempre aquela grande massa esmagadora, que é a maioria, que é contra e começa a colocar nomes estranhos, situações estranhas, como colocaram aqui, nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa, esquisita Babel de línguas e por aí afora. Eles põem esses nomes
e justamente para difamar, vamos assim dizer, o Evangelho de Cristo. Sobre a liderança de William Seymour, um pastor negro cego de um olho que tinha sido aluno de Parham. Por causa de leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Mas, diferentemente na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos. Mulheres ocupavam espaços de liderança. O Espírito Santo era derramado sobre todos. Os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa, curas, libertação, conversão e o magnífico batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Viu? Há jornais que noticiavam. Se falando no batismo com o Espírito Santo, há também uma coisa que precisamos deixar claro. O batismo com o Espírito Santo é para todos nós, inclusive crianças. Crianças também são batizadas com o Espírito Santo. Na minha igreja, por exemplo, acontecia muito, de crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Então, sim, acontece, o derramamento é sobre todos. Aqui o ponto principal é a questão da acepção de pessoas. Vemos aqui que um homem negro, ele ficava do lado de fora da sala. Infelizmente, nos dias atuais, em alguns casos pontuais, há cristão racista, o que é uma vergonha, o que é algo inaceitável. Por quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 5:11, Atos 10:34, Tiago capítulo 1, versículos 9 em diante, vai falar também que Deus não faz acepção de pessoas e o homem também não deve fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, independente da cor. Todos nós somos iguais, tanto homens quanto mulheres, independente da cor. Somos iguais diante de Deus. Verdade é que há uma diferença eclesiástica entre homens e mulheres. Geralmente os homens ocupam lugares como pastor, por exemplo, evangelistas. Mulher já é mais a questão missionária, mais professora de escola bíblica, dominical e infantil, e nesse segmento. Mas que nós venhamos ter sempre em nosso coração que Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer acepção de pessoa. Por quê? Porque a acepção de pessoa é pecado. Então, se você tem uma pessoa negra ou de uma outra etnia, você não pode deixá-la separada. Você tem que deixá-la junto, todo mundo junto, todo junto. O movimento pentecostal no Brasil. A singularidade no movimento pentecostal no Brasil. Segundo, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história, apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro. Nenhum foi tão impactante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira de Belém, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos de nacionalidade sueca. Tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos, onde foram avivados pela chama pentecostal. Fala em avivado, deixa eu deixar até uma questão. Geralmente, no Brasil, quando há um movimento do Pentecoste, nós falamos que é um avivamento. Mas aqui, a conotação aqui é americana. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E o povo dos Estados Unidos não chama de avivamento, eles chamam de reavivamento. Por que eles chamam assim? Porque eles acreditam que o primeiro avivamento foi no dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2. Então o que vier depois disso não é avivamento, é um reavivamento. Isso é bom você deixar claro. Então vemos aqui que um grande avivamento aconteceu em terras brasileiras. E até hoje eu acredito que acontecerá sempre, todas as vezes, sempre acontecerá avivamento no Brasil e no mundo. Entretanto, no Brasil há uma questão bastante interessante para nós, que nós somos muito suscetíveis à palavra, nós somos muito gratos pela palavra, nós vivemos muito a palavra. Não estou dizendo que os outros países não vivam, mas o brasileiro ele parece se apegar mais à palavra do Senhor. Então, por esta razão, muitas das vezes acontecem coisas aqui no Brasil que não se vê muito lá fora. Então, talvez por isso, esse movimento aqui do Pará, Belém do Pará, foi
um dos grandes avivamentos do mundo. O crescimento. Após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, considerada a primeira crente batizada com o Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus. Assim, o movimento pentecostal revolucionou o Brasil tanto no aspecto religioso quanto no social. Em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil. E mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes. Então, vemos que a Assembleia de Deus veio dessa missão da fé apostólica por Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram da Suécia, né, são suecos, e fizeram todo este trabalho da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. E a Assembleia de Deus, não que vamos defender bandeira de igreja, importante é que todos nós sejamos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, tanto aí a Igreja Presbiteriana, Batista, Deus e Amor e tantas outras. O importante é que nós sejamos salvos na pessoa de Jesus, porque no céu não entrará bandeira, nem a Assembleia de Deus, nem Batista vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ser salvos na pessoa de Jesus, independente da nossa bandeira, independente da nossa denominação. Entretanto, é interessante que nós, principalmente nós assembleianos, nós tenhamos pelo menos uma noção da nossa história, porque quando vemos hoje a Assembleia de Deus enraizada no Brasil, nós precisamos compreender que alguém cavou lá atrás para que essa raiz fosse firmada hoje. Então nós precisamos a cada dia mais observar as questões doutrinárias, as questões da história da Assembleia de Deus no Brasil, a importância da Assembleia de Deus no Brasil, não somente pelo movimento do Pentecoste, mas também pelo conjunto da obra, pelo movimento de assistência social, pela questão missionária, pela questão de estender a mão ao necessitado. Não estou dizendo que as outras denominações não façam, estou dizendo que nós, assembleianos, nós precisamos ter em nosso coração o amor que é a raiz do Evangelho. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, sermos salvos na pessoa de Jesus e também sermos pessoas amorosas, independente das nossas situações, independente dos nossos irmãos. Haja vista que há muito tempo, pessoas que professavam a fé em Cristo, mas que eram de denominações diferentes, muitas das vezes nem se casavam, não se podia casar, por exemplo, uma pessoa assembleiana com uma igreja batista, por exemplo, só para dar um exemplo. E depois veio o entendimento, e vemos que todos nós somos iguais, todos nós somos salvos na pessoa de Jesus. A diferença de denominação são apenas questões teológicas e doutrinárias, e às vezes de costumes, mas nós professamos a mesma fé. Mas nós venhamos a cada dia mais não deixar o fogo do Espírito Santo se apagar em nós. Para concluir, e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo seguinte, o 39, Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentada assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal, uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados e à centralidade de Cristo. Assim, cremos que o mesmo Espírito que possibilitou a missão de Cristo também soprou em Topica, em Azusa, em Belém e sopra ainda hoje em cada crente para que receber a gloriosa promessa. Então, se você mantém essa chama acesa, essa chama viva, você pode ter certeza, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. E que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!